Ao tempo da Odisseia de Smith, a fé agrícola da França se refletia nas ideias de um notável grupo de homens que chamaremos de os fisiocratas. Os fisiocratas sustentavam que toda a riqueza nascia da agricultura. Só na agricultura, como uma dádiva da natureza, é que o esforço produtivo rendia um excedente além do custo. O comércio e a manufatura não produziam esse excedente. Eram atividades necessárias, mas estéreis. O excedente produzido na agricultura, o seu produto líquido, sustentava tudo mais. Para os fisiocratas, a agricultura era a verdadeira indústria de base. Como disse Keynes, nenhuma ideia econômica morre inteiramente. Há muitos anos, eu trabalhei para a Federação da Agricultura dos Estados Unidos, o maior lobby, o maior grupo de pressão do país. Na época, ele estava no auge de sua força. Todo fim de ano, seus membros se reuniam. E a voz dos fisiocratas ecoava pelos corredores, proclamando que a agricultura é a fonte de toda a riqueza. Suponho que nas reuniões da Federação essa voz dos fisiocratas ainda continue sendo ouvida. Smith não concordava com esse papel ímpar da agricultura. Nem aprovava a extravagância despótica do Estado francês, o esplendor da velha monarquia ou os impostos que a sustentavam. Ele provavelmente nem se deteve para admirar essa moderna reminiscência das glórias passadas à guarda republicana. Mas num ponto, Smith e os fisiocratas estavam de acordo. Os gastos públicos, os limites do poder de criar impostos, deviam ser mantidos baixos. E para isso era preciso limitar o poder do Estado. Não era um pensamento que ocorresse ao rei Luís XIV, por exemplo. Nem era a doutrina dominante em Versalhes quando Smith e seu discípulo ali chegaram, embora os fisiocratas desfrutassem da alta proteção da corte. O Estado era idealizado, glorificado, assim como a França agrícola dos fisiocratas. Uma prova disso, uma novidade sofisticada que casa bem com falta do que fazer, era Le Hameau, uma aldeia francesa idealizada por Maria Antonieta no Parque de Versalhes. Outra novidade sofisticada era um projeto pioneiro de econometria, Le Tableau Économique, uma tentativa de reduzir as relações econômicas a simples quantidades mensuráveis. O tableau tentava mostrar o que cada participante do jogo econômico, o senhor de terras, o produtor, as chamadas classes, recebiam em renda e devolviam em produto. O inventor era médico do rei e protegido de Madame Pompadour. Altas distinções para um economista. Ele se chamava François Quesnay. Smith encontrou-se com Quesnay, mas como outros estudiosos mais tarde, não se impressionou muito com o tableau. Em 1973, Vassili Leontiev ganhou o prêmio Nobel com seu grande quadro que mostra o que cada setor da economia moderna dá e recebe de outra parte. Uma ideia que é parente distante da tabela do Dr. Quesnay. Hoje, esse tipo de sistema de Leontiev é um instrumento vital no planejamento da União Soviética e em outras economias socialistas. Em Versailles, Smith encontrou outro fisiocrata, Anne Robert Jacques Turgot.
Turgot acreditava que os gastos públicos e, portanto, os limites da taxação das atividades produtivas, ou como diziam os fisiocratas, os níveis dos impostos sobre o produto líquido, deveriam ser mínimos. Em 1774, ele se tornou inspetor-geral da França e sua primeira tarefa foi a de conter as extravagâncias da corte francesa. Fracassou. Uma regra fortíssima se opôs. As pessoas que detêm os privilégios quase sempre preferem correr o risco de ser destruídas, totalmente destruídas, a abrir mão de qualquer dos seus privilégios. A miopia intelectual, às vezes chamada de estupidez, é uma das razões. Também concorre o invariável sentimento de que o privilégio, escandaloso que seja, é um direito natural. A sensibilidade dos pobres diante da injustiça não é nada comparada com a dos ricos. Já era assim no velho regime. E quando a reforma imposta de cima se tornou impossível, a revolução vinda de baixo se tornou inevitável. Aconteceu a Revolução Francesa. Muito antes que Turgot fosse demitido, Smith já havia levado para a Escócia as lições de suas viagens. Ele já trabalhava em seu grande livro e os amigos vinham visitá-lo para se admirar e para se perguntar se algum dia ele conseguiria terminá-lo. Talvez ele fosse um desses estudiosos ainda muito em evidência, para quem o trabalho em um futuro livro e conversas a respeito dele são um substituto para a publicação. Mas, de qualquer forma, em 1776, o ano da independência dos Estados Unidos, ele o publicou. Os aplausos foram imediatos e a primeira edição de A Riqueza das Nações vendeu-se rapidamente. A ideia básica era simples, de novo, e pode ser materializada no nosso cenário com os seus ocupantes. É claro que ela estava sepultada na grande massa de informações que Smith, como homem da razão, alinhou em sua defesa. A riqueza de uma nação é fruto do trabalho diligente de cada cidadão que busca satisfazer seus próprios interesses. Servindo aos seus interesses, cada indivíduo acabará servindo ao interesse público, como se fosse guiado, dizia Smith, por uma mão invisível. O Estado não precisava e não deveria interferir. A riqueza da nação é o resultado do livre exercício do esforço de cada indivíduo. Isso incluía o capitalista cujas fábricas começavam a atrair trabalhadores do campo para a indústria. A fábrica tornava-se então a segunda grande fonte de riqueza. Era a divisão do trabalho. Os ganhos da especialização, no sentido mais amplo dessa palavra, eram para Adam Smith uma fonte de produtividade da maior importância. Smith descreveu uma linha de produção primitiva, a de alfinetes. Um homem estica o arame, outro o endireita. Um terceiro corta, um quarto afina, um quinto apara no topo para receber a cabeça. Fazer a cabeça exige 2 ou 3 operações diferentes. Colocá-la no lugar é outra tarefa específica. Polir os alfinetes, outra. E uma outra ainda, fixá-los no papelão. Com 10 homens dividindo o trabalho, calculava Smith, poderiam ser feitos 48.000 alfinetes por dia. Um homem sozinho faria talvez no máximo 20. Os capitalistas que possuíam as máquinas também não inspiravam muita confiança a Smith. Nem eles, nem qualquer homem de negócios. Ora, vejam o que Smith dizia dos comerciantes. Pessoas do mesmo ramo de comércio raramente se encontram para se alegrar e se divertir. E quando se encontram, a conversa termina numa conspiração contra o público ou em alguma combinação para aumentar os preços. Hoje em dia, os devotos da livre empresa se ajoelham à simples menção do nome de Adam Smith, mas raramente eles baseiam seus sermões em textos como esse. Benjamin Franklin foi contemporâneo de Smith, e foi ele talvez a inspiração de um dos comentários mais mordazes de Smith. Vejam o que Smith disse da escravatura. A última resolução dos Quakers da Pensilvânia de libertar os escravos negros nos leva a crer que eles não são muito numerosos.
Smith duvidava muito de que a honradez pudesse prevalecer sobre o interesse, mas ele se satisfazia plenamente com o poder de motivação do alto interesse. No ano da publicação de A Riqueza das Nações, as colônias americanas, pelas quais Smith se interessava muito, estavam perdidas. Muitos ingleses achavam que as ilhas produtoras de açúcar das Índias Ocidentais eram mais valiosas, por isso foram conservadas. Smith, porém, teria preservado as colônias norte-americanas e teria dado a elas representação plena no parlamento quando chegasse o dia em que a população de americanos fosse maior que a de ingleses. Quando chegasse esse dia, a capital cruzaria o Atlântico. Indianápolis, por exemplo, poderia ser a nova Westminster. O comércio britânico se expandia maravilhosamente. Smith deplorava o peso morto do feudalismo, seus métodos, símbolos e limitações. Para os mercadores londrinos, entretanto, que floresceram sob esse sistema, o velho estilo dava respeitabilidade e distinção à nova riqueza. Num discurso sobre o orçamento, Pitt diria de Adam Smith que seu profundo conhecimento e ampla pesquisa filosófica darão a melhor solução a qualquer questão relacionada com a história do comércio e o sistema de economia política. Um economista não poderia pedir mais do que isso. Adam Smith morreu em 1790 em Edinburgh. O grande profeta do livre comércio havia sido nomeado fiscal da alfândega ali, uma sinecura, mas ele era prático demais para recusar. Smith repousa aqui, num pequeno cemitério de Edinburgh. Intelectuais vêm visitar seu túmulo, mas não muitos. Os economistas, penso eu, são bastante negligentes em relação a seus heróis. Quando Smith morreu, as mudanças previstas em suas teorias, as mudanças das quais ele foi o profeta, tornavam-se evidentes na Escócia, assim como na Inglaterra, na cidade como no campo. A Revolução Industrial não foi uma coisa violenta e repentina. Era uma revolução que as pessoas podiam, de fato, testemunhar.